Boa tarde a todos. Nós vamos iniciando os nossos trabalhos em nome do Cristo, sempre com algumas recomendações que nós fazemos aqui na casa. Bem, que nosso trabalho começa às 17h10 hoje, sábado, e termina por volta das 18 horas. Então, inicia-se com uma prece, seguido de uma palestra. Hoje nós estamos recebendo aqui o Alexandre, que é trabalhador da Federação Espírita de São Paulo, e vai falar para nós, qual que é o tema hoje, Alexandre? Benignidade. Muito bom. E é um tema do Emmanuel, né? Então a palestra vai durar cerca de 30 minutos. Após a palestra, nós abrimos para perguntas e comentários. Então, assim, a nossa participação é muito importante. Aqueles que quiserem fazer alguma pergunta ou comentar alguma coisa, é sempre bem-vindo. Qualquer coisa que venha na cabeça, uma curiosidade sobre o tema, às vezes até geral. Porque às vezes a nossa dúvida esclarece alguma coisa da dúvida do nosso vizinho. Após as perguntas, nós passamos as vibrações e a prece final. E depois disso vamos receber o passe ali na sala ao lado e encerramos o trabalho. Então nós vamos... a casa tem trabalho quase todos os dias, né? Segunda, terça nós temos às 20 horas, começa o trabalho. Segunda, terça e quinta. Quarta-feira às 14 horas. E sábado, hoje, 5 horas, 5h10. E domingo também tem trabalho, às 10 horas da manhã, com a evangelização infantil. Então, aqueles que tiverem crianças, quiserem trazer, normalmente ficam os pais aqui, os parentes, e as crianças lá em cima com as educadoras. Nós temos tratamento de problemas de drogas, vícios, álcool, tabagismo e depressão. É um trabalho que se realiza às terças-feiras. Terças-feiras aqui, que a Sandra dirige. Então, muitas pessoas... que foi? Terça-feira, e muitas pessoas às vezes vêm fazer o tratamento. A própria pessoa é difícil vir fazer o tratamento num primeiro momento, mas muitas mães vêm, parentes, fazer um tratamento para alguém à distância, e surte efeito, né? O plano espiritual cuida muito disso. Então nós vamos passando agora a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao alto. Nós vamos nos ligando com Deus, nosso Pai, que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos do mal, pois são vosso o poder, o reino e a glória para sempre, que assim seja. Graças a Deus. Passar a palavra ao Alexandre. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos tratar do tema, como o Belino já falou, sobre a benignidade. É retirado essa passagem do livro Palavras de Vida Eterna, do Emmanuel, psicografado pelo Chico, pelo Francisco Cândido Xavier. É a lição 14. E toda lição, no começo, ele traz um trecho que é do Evangelho, que nesse caso é o Paulo, que é a carta que ele escreveu aos Efésios. É o capítulo 4. E ele fala o seguinte: sedes, o Paulo escreve, sede uns para com os outros benignos, compassivos, assim como Deus é conosco. E ele fala mais, ele fala assim: perdoai-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. E o Emmanuel, ele começa a lição convocando a gente para uma meditação. Ele fala assim: meditemos na tolerância divina. A tolerância, como todos nós já sabemos, é muito difícil para a gente. A tolerância para com o próximo, a tolerância
para com os membros de nossa família, aceitá-los. É complicado, precisa de muito exercício da gente. E a falta de tolerância para com o próximo causa muito mal para a gente. Ele convida a nós a perdoar os outros, a perdoar as outras pessoas e sermos tolerantes. Porque se nós não perdoamos elas, dificilmente seremos tolerantes para com os outros. E o mal que essa falta de tolerância, que essa falta de amor causa, pode ser muitas causas de obsessão, vem dessa falta de intolerância, vem dessa falta de amor para com o próximo. E é reflexo daquela lei que o Kardec, que Jesus resume, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós temos que amar, temos que aceitar as mazelas do próximo, temos que aceitar as dificuldades do próximo e não querer cobrar. Muitas vezes nós cobramos o próximo, queremos atenção, queremos carinho, e a gente sabe que não conseguimos, nem nós mesmos damos essa atenção que nós buscamos, damos esse carinho, e nós queremos que a pessoa nunca erre. Por que você fez isso, deixou desarrumado seu quarto, por que você não fez esse trabalho direito? E a gente mesmo temos que nos policiar, amar ele, entender o tempo dele, a dificuldade do próximo. E esse mal, essa falta de amor, pode causar muitos problemas, como a obsessão. A obsessão, nesse caso, seria aquela que uma pessoa ofende a outra e ela não perdoa de jeito nenhum, guarda aquilo, guarda no coração. E tem muitos casos, às vezes, e esse obsessor vai atrás da outra pessoa, vai querer cobrar, vai querer fazer justiça com as próprias mãos. Então ela vai atrás, vai querer cobrar, não, agora você me fez mal, você vai pagar agora. E chega a casos extremos, que nós conhecemos pelo André, pelos ensinamentos da doutrina espírita, de espíritos que ficam focados tanto em obsediar outra pessoa, tanto em querer mal, que elas perdem a forma do espírito. O espírito se torna um ovoide, que eles chamam, que é sem forma. Esse espírito gruda na outra pessoa e começa a sugar essas energias, começa a querer cobrar essa justiça que ele acha que é a certa desse espírito. No livro Libertação, André Luiz conta um caso muito interessante de uma fazendeira que o marido dela teve um caso com uma escrava e desse caso nasceram 2 filhos. E ela, depois que descobriu esse caso, depois que descobriu que ele traiu, ele expulsou os filhos, a mãe, e eles morreram de fome e antes bateram muito neles, tudo. E ele separou a mãe, e ela separou a mãe dos filhos, e eles, quando desencarnaram, depois de sofrerem muito, eles foram atrás dela. E ficaram com o único pensamento, vamos obsediar ela, ela vai ter que pagar, ela é isso, ela é aquilo. E daí eles perderam essa forma. E o André estava descrevendo o caso, o espírito da mulher sofrendo muito, sabe, sem perdia muita energia, e esses ovoides grudados nela, essa falta de tolerância para com o outro, essa cobrança, falta de amor. E nesses casos a desobsessão é muito complicada, porque esses espíritos não tem como você conversar, não tem como você dialogar e você, sabe, convencer a pessoa de que ele está no caminho errado. Então são casos extremos dessa falta de tolerância. E o Emmanuel, ele na lição, ele dá um alerta muito grande, fala assim, para a gente não colecionar mágoas, não colecionar rancores, não guardar ressentimento de vingança, querer vingar as outras pessoas, porque isso tudo faz com que a gente torne o nosso coração num vaso de fel, ele fala. E esse vaso de fel é por quê? Porque a gente vai começar a guardar, começa a absorver isso. E esses sentimentos ruins pode até causar doenças, pode causar problemas no campo até material do corpo físico. E tem uma história interessante que o André Luiz estava vendo uma pessoa emitindo pensamentos ruins de vingança, de falta de querer bem a outra pessoa, e no momento que ele emitia esses pensamentos, os próprios pensamentos dela, que eram negros, assim, bem escuros, começavam a adentrar na coluna vertebral da pessoa e começavam a envenenar ela mesma. Na hora que ela emitia esses pensamentos, os pensamentos começavam a tomar conta, essa baixa vibração tomar conta dela mesma. E o André Luiz, a gente conhece a história dele no Nosso Lar,
E ele conta que ele só conseguiu tornar-se um espírito de luz, um espírito bom, depois que ele conseguiu perdoar as outras pessoas. Ele conta no final do Nosso Lar, ele consegue visitar a família dele, a mulher que tinha ficado, e lá chegando, ele percebe que a mulher já estava com outra pessoa, com uma outra companhia. E ele, nesse momento, na hora que ele entende essa pessoa, entende que essa pessoa pode fazer bem também, ele despreende desse modo e começa a amar, ele se torna um espírito de luz, ele consegue evoluir, ele consegue evoluir muito. E desse modo a gente observa que a força do pensamento é muito grande. Quando a gente não tem benignidade para com a pessoa e quer mal e guarda esse rancor, alguma ofensa passada e tenta fazer mal para essa pessoa, o pensamento, quando a gente emite um pensamento ruim, de vingança, o pensamento consegue chegar até essa outra pessoa. São as vibrações, nós estamos imbuídos num fluido que onde nós pensamos, o pensamento vai, a outra pessoa recebe vibrações tanto boas como ruins. Tem uma história interessante para ilustrar esse poder, essas vibrações que conseguimos transferir de uns para os outros, que é uma vez que o Chico estava indo atrasado para trabalhar, estava correndo, tudo, e ele estava bem rápido, assim, de repente uma mulher chamou ele e falou assim: "Ô Chico, eu preciso conversar com você um pouquinho." Daí ele virou para a mulher e falou assim: não, agora não dá, estou muito atrasado, não dá tempo. E virou, na hora que ele estava saindo, o Emmanuel apareceu e falou para ele assim: ó Chico, atende a mulher, que ela está precisando muito. Daí ele virou e conversou: o que a senhora precisa, tal. E conversaram, deram tudo, ele falou algumas coisas para a mulher. Na hora que ele estava indo embora, a mulher falou assim: vai com Deus, Chico, que Deus te abençoe. Daí o Emmanuel vira para ele e falou assim: vira para trás, olha o que está vindo. Na hora que ele vira na direção da mulher para ele, estava vindo fluidos límpidos, assim, puros, de muita coisa boa. Na hora que ela falou, vai com Deus, tudo. E o Chico recebeu isso. Daí o Emmanuel vira para ele e fala assim: imagina se ela tivesse te mandado para o inferno, o que estava vindo contra você. E muitas vezes a gente, inconscientemente, no trânsito, em casa, com a família, a gente emite esses pensamentos de vai para o inferno, não me enche o saco, e emite essas coisas, e a pessoa recebe essa carga. E a gente sempre vibra, tem várias faixas vibratórias. E conforme, se a gente começa a emitir pensamentos ruins e começa a receber esses pensamentos em reação, a gente cai a nossa vibração. Nós começamos a vibrar numa faixa ruim e nossos irmãos que estão menos evoluídos que nós, um pouco, momentaneamente, eles que querem nos atingir de algum modo, eles conseguem nos atingir nesse momento, no momento que nós caímos, nós deixamos a nossa vibração cair por pensamentos tanto emitidos, ruins, como recebidos. Então, por isso que nós devemos policiar muito os nossos pensamentos. Quando nós tivermos algum problema alguém nos fechou no trânsito, algum problema na família, no trabalho, a oração, que é muito importante, porque na hora que nós oramos, nós conseguimos entrar em contato com um plano mais alto. Nossos pensamentos são direcionados para o alto. E nesse momento nós recebemos em reação coisas boas, nós recebemos, a nossa vibração aumenta, e nesse momento nós conseguimos refletir, conseguimos pensar. Então nós devemos nos policiarmos, nossos pensamentos, nossas condutas, para sempre agir no modo certo, no modo correto, no modo cristão. E o importante, ele sempre frisa, o Emmanuel, na lição, que nós devemos perdoar. E como é difícil nós perdoarmos as outras pessoas. Como é difícil a gente perdoar de verdade. Porque na hora que, tá beleza, tá desculpado então, beleza, tchau pra você. E no fundo, a gente não perdoa, a gente a gente só vai perdoar quando a gente começar a desprender, quando a gente conseguir amar a pessoa. Jesus fala muito importante, quando ele fala assim, que a gente devemos amar nossos irmãos, tudo, e devemos amar nossos inimigos, principalmente. Porque amar nossos irmãos é fácil, amar a mãe, amar o pai, amar a pessoa que está próxima, que faz bem para a gente, é muito fácil. Agora, na hora que nós conseguimos amar aquele inimigo, aquela pessoa que nos fere, daí sim a gente conseguirá evoluir, conseguirá progredir. Tem uma história do Chico que uma mulher chegou para ele e falou assim: Chico,
meu marido bebe muito, chega em casa bêbado todo dia, é complicado. E eu li lá na Bíblia, estava assim, perdoar 70 vezes 7. Eu tenho 490, já perdoei ele 490 vezes que eu contei, agora está tudo certo. Agora eu vou dar um pé na bunda dele e vou mandar ele catar coquinho, tá certo? E o Chico parou, pensou, falou, acho que está certo, né? Perdoou tanto assim, o cara estava enchendo ele. Daí o Emmanuel fala para ele assim, não, Chico, fala para ela que ela tem que perdoar mais vezes e que, na verdade, esse 70 vezes 7 é perdoar sempre e constantemente. Daí, passou um tempo, o Chico vai lá, assim, o marido dela morre e tudo, o Chico vai lá consolar ela, chorando, como é que eu vou fazer sem ele? Que, na verdade, se ele tivesse falado alguma coisa ali, ia atrapalhar, né? Que ela perdoando, continuou normalmente o relacionamento, continuou tudo certo, e se o Emmanuel numa interferida ali, ele ia até falar, não, deu 490, está liberado então. E o interessante também é que se a gente olhar na doutrina, quantas vezes, assim, no Chico, se a gente pega o Chico, quando ele era criança, a mãe dele faleceu, ele era muito jovem. E o pai colocou cada filho com uma madrinha, com um parente próximo. E a madrinha do Chico judiava muito dele, sabe? Enfiava garfo na barriga dele, que ele contava, e mandava ele lamber a ferida do primo dele. E toda vez que ele fazia isso, ele ficava muito triste e corria para o fundo da casa, assim. E a mãe dele, que tinha falecido, aparecia para ele e falava para ele, Chico, calma, perdoa, reza. Quando ele começava a ficar bravo, então vamos rezar junto, rezava, acalmava, e ele conseguia perdoar. Outro exemplo que nós podemos lembrar é o perdão da Lívia para o Emmanuel, no livro Há 2000 Anos, que na verdade lá ele era o Publius Lentulus. Lá a Lívia, ela foi caluniada, falaram mal dele e falaram que a Lívia estava traindo o Emmanuel, que no caso Publius, com o Pilatos. E ele não admitia, e ela, em vez de brigar, de fazer o maior reboliço, não, ela perdoou quem fez o mal para ele, deixou tudo tranquilo e morreu, como nós sabemos, humilde e defendendo o Cristo, as palavras cristãs. E nós não poderíamos deixar de lembrar também um perdão maior que é Jesus, que ele veio até entre nós materialmente, começou a pregar entre os humildes, e mesmo trazendo a boa nova, mesmo trazendo bons conselhos, ele foi preso, ele foi torturado, ele foi escorraçado, muito humilhado, e mesmo assim ele nos perdoou, ele mostrou como é que faz. Nós agora temos o modelo, temos o Cristo em nossas vidas, temos a doutrina espírita para nos iluminar, temos a Bíblia, o Evangelho, que nos mostra como é que deve fazer, e ele veio e exemplificou, viu? Pode dar certo. E nós conhecemos várias e várias pessoas, como esses exemplos trazidos, de pessoas que conseguiram perdoar de verdade, que conseguiram, em vez de pegar uma ofensa e querer fazer outra ofensa pior, me caluniou, então eu vou te caluniar pior ainda, você vai ver como é que vai ser esse troco. Não, essas pessoas se perdoaram, toleraram uns aos outros, e isso falta muito entre nós. Um espírito muito evoluído voltou à Terra, e daí ele viveu aqui muitos anos atrás. Daí ele, andando pela Terra, ele falou assim, nossa, como vocês evoluíram tecnologicamente, está tudo muito moderno, né? Que evolução bonita, mas no sentimento, na emoção, como vocês estão atrasados ainda? Porque a gente não consegue amar, a gente não consegue tolerar o próximo, a gente não consegue amar de verdade, que ela é incondicionalmente, sem esperar nada em troca, sem olhar para quem, fazendo caridade. Isso a gente não consegue ainda. E na passagem também do Emmanuel, ele nos mostra que quando Jesus veio, em nome de Jesus, muitas pessoas mataram, fizeram guerras. Quantas fogueiras foram acesas em nome de Jesus para espantar, humilhando as pessoas que se diziam que era contra a igreja na época, né? Então, em nome desse mesmo Jesus que foi usado para isso, ele pregava totalmente o contrário. Ele pregava totalmente a paz, não a guerra. Ele pregava o entendimento ao próximo, a respeitar a evolução do irmão, levar luz àquele irmão ignorante, levar pão àquele irmão que tem fome. E o pessoal, em nome de Jesus mesmo, eles faziam totalmente o contrário da doutrina que ele trouxe, do exemplo que ele trouxe.
Então Emmanuel fala assim, não, mesmo sendo isso, mesmo usando o nome dele, ele sempre faz presente em nossa vida, sempre nos mostra que devemos mesmo perdoar o próximo. É como a passagem fala, perdoar como Jesus nos perdoou. Mesmo a gente tendo ofendido ele de tantas formas diferentes, ele nos perdoou. E agora nós temos o Paulo, nesse trecho da Bíblia, da carta dele aos Efésios, que começa a lição, no final, o Paulo fala assim, deixemos o homem velho para trás. E esse homem velho, é agora que é a nossa oportunidade de dar aquela guinada, de mudar, modificar a nossa vida, de fazer uma reforma íntima. Vamos atender esse convite do Paulo e transformarmos a nossa vida, perdoando mais, entendemos mais, tolerando mais o próximo, tolerando mais a dificuldade do próximo, não exigindo tanto do próximo. E deixemos esse homem velho e construímos um homem novo. Esse homem novo que segue a doutrina, segue os conselhos do Evangelho, o homem novo que perdoa, o homem novo que ama, o homem novo que pratica a caridade. A gente tem um mapa, a gente tem como é que chega, como é que é o destino, a gente está todo mundo, nós todos, estamos numa jornada, numa caminhada. O mapa é o Evangelho de Cristo, ele nos mostra, faz assim, faz assado, perdoa, ele nos mostra, agora basta a gente querer, tem que partir da gente agora, a velocidade que a gente vai chegar nesse tesouro que está marcado no mapa, a velocidade depende da gente, se a gente seguir, a gente vai continuar trilhando o nosso caminho, seguindo a doutrina dele, iluminada. Agora, se a gente quiser pegar um atalho aqui ou descansar mais um pouquinho ali, vai ser a nossa demora na nossa evolução. Então, agora essa é a nossa oportunidade de deixar esse homem velho para trás, deixar esses rancores para trás, deixar essa mágoa para trás e nos libertarmos, amar o próximo, fazer com que Jesus esteja mais presente em nossas vidas, em nossos pensamentos, em nossas ações, em nossas atitudes, no trabalho, em casa e em todo lugar. Muito obrigado a todos. Então, agora é a vez da nossa participação, aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, um comentário. Que, na verdade, eu acho assim, tem situações que realmente é difícil para a gente perdoar, porque a gente não chegou nesse nível ainda. Mas, se você parar para pensar, aquilo até que você falou da coluna vertebral, que todos aqueles pensamentos ruins que você está emitindo para a pessoa, se você parar para pensar que está voltando para você, fica mais fácil, porque você não quer que nada ruim te aconteça. Então, eu acho assim que uma tática é assim, como a gente sempre quer o melhor para a gente, uma forma de você talvez perdoar é pensar, bom, eu não vou ficar pensando mal, não vou ficar guardando isso, porque isso vai fazer mal para mim mesma. Então, eu acho que aí fica mais fácil, porque realmente a gente dizer, eu perdoo porque ele me fez mal, mas mesmo assim eu gosto dele, eu acho que é muito difícil. Então, se a gente pensar em nós mesmos, eu acho que acaba ficando mais fácil. Eu acho que isso que você falou não é que a gente tem que pensar, é o que acontece mesmo. Porque quando você emite esse pensamento e querendo mal, com certeza a reação vai voltar para você mesmo. Então, quando você deseja um mal para a pessoa, com certeza você vai começar a vibrar. Podemos reparar o seguinte, quando a gente toma uma fechada e ficamos bravos, puto mesmo, tudo começa a dar errado. Esquece a chave, você vai sair, esquece para trás uma porta aberta, começa a dar tudo errado, pega todos os semáforos fechados, tudo, porque você começa a vibrar numa faixa que tudo começa a te atingir. Todos os espíritos zombeteiros que querem te atingir, eles conseguem, porque você está vibrando na faixa deles. Você tem que nesse momento a gente tem que orar, e a gente pula de faixa e começa a dar certo. Com a oração a gente consegue subir um pouquinho a nossa vibração e a gente melhora um pouco. E essa reação é certamente, quando você vibrar coisa boa para a pessoa, com certeza voltará coisa boa para você mesmo. Mais alguma pergunta? Ninguém quer falar nada, vocês estão quietinhos hoje. Raquel. Opa. Oi, Alexandre, boa tarde. Aproveitando o que a Andréia comentou, é um comentário também. Eu me lembrei, ela estava falando, eu me lembrei de um exemplo que nós temos nesses termos, sublime até, que é o de Paulo de Tarso,
Paulo, ele, às vezes, ocasionalmente, ele lembrava de tudo que ele havia feito antes de sua conversão, e ele obteve não só o perdão, mas a misericórdia dentro da lei de justiça. E ele, por vezes, ele lembrava disso. Ele lembrava, se eu, que fiz tudo o que fiz, tive o perdão diretamente vindo do Mestre, imagine essas criaturas que estão fazendo para mim, não é nem um terço do que eu já fiz na vida. Quem sou eu para não perdoar? Então ele lembrava disso, ocasionalmente. Não carregando a culpa, não na questão da culpa, mas na questão do merecimento. Aquela criatura merece o perdão tanto quanto eu mereci. Se o Pai, se Jesus achou que eu mereci, imagine essa criatura, né, que faz muito menos. Então, eu acho que é uma lembrança também, né, em termos de Paulo, bem... É interessante também, o Paulo, na história dele, no livro do Paulo Estevão, ele conta que várias vezes ele chegava na cidade para pregar e para levar o evangelho, e ele era apedrejado, ele era escorraçado também. Teve um dia que ele ficou semi-morto, estava quase morrendo, jogaram ele no lixo. E ele voltava, perdoava todo mundo, tal, limpava e continuava normalmente. Ele seguia muito o que Jesus. Ele amava todo mundo incondicionalmente e não ficava com rancor da cidade ou de quem o ofendia. É muito interessante a história do Paulo. Eu acho que a gente também tem, nós em matéria de sentimentos, todo mundo, a gente sofre muito com isso, porque a gente não ama de verdade. Por mais que você fala, tem uma mulher, um filho, é um amor que você se apega, você quer do lado, você é possessivo, você não quer que a pessoa, não deixa a pessoa ganhar pelos próprios meios a vida. Então, esse amor que é apegado, que faz com que, na hora da morte, nesses momentos difíceis, a gente não deixa a pessoa continuar a evolução dela. A gente quer essa pessoa do nosso lado. A gente quer ela sempre junto, todo mundo do nosso lado. Então, esse amor possessivo, que às vezes causa muitos transtornos, muitas brigas, muitas confusões, né? Legal. Até entre mães e filhos, né? Que é um amor, assim, sublime. É um amor mas... que a gente conhece. Pois é, mas assim, o Chico Xavier, que ele atendeu tantos, né, psicografava tantas mensagens de filhos que desencarnaram e as mães, aquela dor maior, né, de uma mãe. Mesmo assim, o Chico ainda disse, olha, muita coisa é apego. O Chico falou isso, né? Ainda assim, existe normalmente o amor sublime da mãe pelos filhos, né? Mas assim, muitos casos que o Chico recebia ali, era muita questão de apego, que a mãe não aceitava desencarne do filho, porque tinha aquela relação de apego. Isso tá, aqueles que puderam assistir o Chico Xavier no Pinga Fogo, responder aquele monte de perguntas, ele cita isso. É interessante, né? Muito bom. E só uma lembrancinha, o Paulo, ele é que assim, o espírita geralmente lê o Paulo Estevão, né? A gente conhece mais isso, claro. Mas assim, o Paulo tem uma carta, tá na Bíblia, que ele fala o quanto ele sofreu para realmente, depois que ele conheceu Cristo, ele sofreu bastante e não foi pouco. Inclusive, ele naufragou várias vezes, ele fala. Várias vezes ele estava num barco, não sei o que, e acontecia um problema, naufragava, achava que ia morrer e sobrevivia. Querem falar mais alguma coisa? Renata, você que veio de Araxá. Voltou lá. Então, obrigado. Vamos passar as vibrações. André, você faz para nós, por favor. Então vamos elevando o nosso pensamento ao alto, ao Pai Maior, agradecendo por mais essa oportunidade, desse trabalho,
pela oportunidade do estudo e principalmente pela oportunidade da vida, que todos nós sabemos o quão é difícil, quanto temos a esperar para reencarnarmos. Então agora, com o nosso pensamento repleto de luz, harmonia e de amor, vamos doar ao próximo aquilo que nós temos de melhor, os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores vibrações. Vamos vibrar por todo o planeta Terra, imaginando uma intensa luz dourada sobre o planeta, principalmente por todos os dirigentes dos países, aqueles que se encontram em guerras e conflitos, passando por muitas vibrações materiais e até espirituais. Vamos vibrar também por todos aqueles desencarnados que se encontram nas crostas, nos umbrais, nas trevas, para que eles encontrem a luz, a harmonia, o equilíbrio. Vamos vibrar também por todos aqueles encarnados que se encontram nos hospitais, nos presídios, por todos aqueles que se encontram nos asilos abandonados pelos seus familiares, parentes próximos. Vamos vibrar também por todas as crianças abandonadas nas ruas, carentes de um lar, de amor, que elas possam encontrar mãos amigas que possam acolhê-las em seus lares e dar todo o carinho e afeto que elas necessitam. Vamos vibrar também por nossos locais de trabalho, pelos nossos colegas, para que possamos manter sempre um ambiente saudável, tranquilo e equilibrado. Vamos vibrar também pelos nossos lares, principalmente por aqueles que habitam conosco, para que possamos ter sempre o entendimento, o equilíbrio, a paz, para que possamos cumprir todas as nossas missões dentro do nosso lar. Vamos pedir licença também ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos, para que nós não sejamos um obstáculo à nossa própria evolução, para que nós possamos amar ao próximo, perdoar, ser mais tolerante, para que essa oportunidade da vida não seja uma encarnação perdida para nós. E agora, por fim, mais uma vez, vamos agradecendo ao plano espiritual por ter nos acompanhado nesse dia de hoje, por se fazer aqui presente, principalmente aos nossos mentores que estão conosco no dia a dia, agradecendo por todo o amor e carinho que eles nos dispensam e principalmente agradecendo ao Pai Maior e pedindo proteção a essa semana para que possamos passar todos os dias tranquilos e equilibrados. Que assim seja, graças a Deus.